Olá, olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tranquilos? Estamos aqui mais uma vez para um pequeno bate-papo aí, né, sobre uma questão bastante interessante. Estou aqui com o nosso querido colega Thales. Manda aí, Thales, tudo certo? Beleza? Opa, salve Trindade, senhoras e senhores, saudações. Maravilha. A gente vai resolver uma questão rápida de função quadrática, fazer alguns comentários que a gente julga bastante importante aí, é uma questão bem clássica, né? Já caiu algumas vezes, não apenas uma única vez, mas algumas vezes em vários vestibulares diferentes, de várias maneiras, simplesmente mudando o contexto. Então, a gente vai bater um papo sobre isso. Thales, vou apresentar aqui minha tela para todos. Vamos Oh, por lá. favor. Bom, então, porque esse aqui é o último vídeo do canal com esse formato. No próximo vídeo teremos novas descobertas, mas isso a gente fala num próximo momento. E aí, como o Trindade bem colocou, está aqui uma questão interessante, que é na prova da FUVEST, e agora, faz 2020. Como ele já bem colocou, questãozinha clássica, muda o contexto, mas a estratégia, a resolução é sempre a mesma. Então vamos junto Sim. nisso aqui, porque é para resolver isso na moral, quando isso aparecer para você, porque isso aparece toda vez. Sim, e quando aparece como é uma questão clássica, acho que é fundamental aí que você consiga entender. Uma sugestão é, de repente, fazer, para você treinar, né? Você fazer várias questões no mesmo modelo, acho que vai ajudar bastante aí, né? Vou dar aquela lida, né, Thales? E aí a gente já começa a fazer uns comentários que são pertinentes aí, né? Aqui eu, Por infelizmente, favor. já deixei o spoiler, né? Pronto, o spoiler da tabelinha, né? A ansiedade. Ele coloca assim: a dona de uma lanchonete observou que vendendo um combo a R$ 10, 200 deles são vendidos por dia. E que para cada redução de R$ 1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Então, ela pergunta aí a arrecadação máxima, né? Uma pergunta bastante comum aí, né? É que ela poderia, ao invés de perguntar a arrecadação máxima, poderia perguntar qual que era a quantidade que você deveria vender para que você tenha a quantidade máxima, etc, né? E aí, Thales, Perceber vamos que... começar por onde? Então, acho que é bom perceber que esse tipo de questão aparece com tanta frequência, porque lida com uma coisa que é a prática real, como as coisas são. Porque a gente tem sempre aquele aluno que fala assim, mas quando é que eu vou precisar disso? Isso aqui nunca vai servir para nada. E esse tipo de análise, e, poxa, está aqui uma situação problematizada de maneira real. Fala assim, ó, é fato, tem uma coisa que custa esse preço e eu consigo vender tanto. Claro que se eu baixar o preço, eu talvez venda mais. E aqui está dizendo, eu consigo vender bem mais, inclusive. A questão é, tá bom, eu vendo mais, mas eu estou ganhando menos por cada unidade. Onde é que está a compensação o equilíbrio ideal para eu conseguir ter o maior lucro possível, a maior arrecadação? Então, é uma Sim. situação real e eu acho que a gente pode começar esse tipo de questão, e aí já tem um spoiler que você bem mencionou, e serve para isso, para a gente fazer assim, vamos tentar entender, então, alguns casos específicos antes, para depois conceber a estrutura do problema. Boa. Então, no instante inicial, qual que é no instante inicial nessa tabela? Vai, por favor. Então, no início aí, né, a gente já tem aí que o preço inicial, o preço normal, né, sem alterar nada e etc., a gente sabe que é R$ 10. Inclusive, eu vou até dar aquela pequena sublinhada aqui, né, porque quando ela vende a R$ 10, Isso, fica na sublinhada boa. 200 deles são vendidos, né? Então, a gente pode pensar simples. Se o preço do combo for R$ 10, né, se o preço do combo for R$ 10, colocar só o 10 aqui, tá bom, Thales? Tudo bem, né? Beleza. A gente sabe que está em reais. O número de combos vendidos é 200. Então, eu sei que a arrecadação aqui, 200 vezes 10, a arrecadação vai ser de R$ 2.000. Pessoal, só uma observação importante aí, né? Arrecadação é completamente diferente de lucro. A gente não pode confundir essas coisas, né? A arrecadação é o valor que a empresa, que a dona da lanchonete tem inteira. Então, ali não tem nada descontado de custo, nem de água, nem de luz, nem o que ela gasta com os Quanto ela mantimentos, nem gastou para nada. fazer o combo, quanto ela paga de funcionário, nada disso entra na equação, é só o que está entrando. Que entra aí a arrecadação, ponto. A gente pode até brincar um pouquinho, uma linguagem mais de mercado, né? Isso é o que a gente chama de EBIT da empresa, vai. Nossa, o Só cara foi pro EBITDA, velho. ser um Você está pouco muito comprando diferente. ações. Fala, você está comprando ações.
Às vezes, às vezes, às Ah, vezes. meu pai, tá Comprar bom. mais. E aí vamos lá, né, Thales? Ele diz assim, né, que, poxa, quando você vende aí a R$ 10, você vende 200. Agora, tem aquela brincadeira que a nossa querida empresária teve como ideia, que é, poxa, se eu reduzo R$ 1, eu consigo vender 100 100 combos a contos a mais do que eu vendia antes. Poxa, perfeito. então quer Então, dizer, hum, estava custando R$ 10. Se ela passar, então, a vender cada combo a R$ 9, a R$ 9, quer dizer que ela vai vender quantos combos? Bom, 100 a mais do que antes. ou Você seja, calculou e vê que são 300. 300 combinhos aqui, né? Em 9 Opa, vezes 300, essa conta eu ainda sei fazer, hein? Dá 2.700, não é não? Bonitinho. enquanto tiver com esses zeros aí, tá bom. Tá lindo, maravilhoso, perfeito. Pois bem, um detalhe bastante importante é que quando você escreve desse jeito, às vezes não necessariamente você consegue reconhecer o padrão que vai acontecer aí, né? Um caminho Exatamente. que seria bem interessante, na verdade, é a gente, de certa forma, pensar nesse 9 aqui, né? E pensar nesse 9 como se fosse 10 menos um, né, Thales? Uma Isso. boa, né? Coloca dentro de um parênteses ali e tá tudo 10 certo. menos um, né? 10 menos um. Mesma É. coisa. E assim como Assim, esse 300, é a mesma coisa que 200. 200 mais 100. Oh, muy bien, muchacho, Aê, muy bien. horas boas. Cadê a professora Mari para reclamar do nosso espanhol aqui agora, né? Mas tudo bem, voltemos, voltemos. Então vamos lá. Uma coisa interessante é que se você reduzir mais R$ 1, né, Thales, você aumenta mais 100 combos, né? Então, só para Exatamente. vamos reduzir mais R$ 1, então eu vou cobrar aqui R$ 8 no combo. E o número de combos vendidos será de 400, né? Perfeito. 8 vezes 400 vai dar 3.200. Olha que coisa linda agora. Olha que coisa linda. É fácil você perceber que toda vez que você está diminuindo o preço, não necessariamente você diminui a sua arrecadação, porque você aumenta o número de combos vendidos, né? Isso é muito bacana, né? Aí Exatamente. eu costumo falar bastante para os alunos, né, de um exemplo clássico, que é você, poxa, vamos montar uma excursão, né, cara? De repente, uma quarta-feira à noite, na época que o Corinthians ganhava alguma coisa, por exemplo, né? Uma quarta-feira à noite, de É, boa. antes de pandemia, antes dessas coisas Antes aí. disso. Aí, quando a gente podia fazer aglomeração, aquela coisa toda, né? E aí a gente podia reunir um grupo de pessoas para ir assistir o jogo do Corinthians, né? Muito legal, a propósito. E tinha lá 40 torcedores do Corinthians, liga na empresa de ônibus e fala assim, ó, a gente quer ir assistir o jogo do Corinthians no Pacaembu. Ah, tá bom. Só que a gente vai 40 pessoas lá, bonitinho, para assistir o jogão, né? Bonitinho, Só tem 40 corintianos, velho. Bonitinho, eu quero ver. bonitinho. Para chegar lá, o terror é o terror, né? Mas enfim. Tá bom. Aí a empresa de ônibus cobra, sei lá, R$ 20 por torcedor. Só que o dono da empresa de ônibus, ele percebe o quê? Que para cada torcedor a menos que ir, né, nessa excursão, para assistir o jogo, ele pode aumentar R$ 1 a mais no valor da passagem. E aí ele percebe que, de acordo com o número de passageiros que ele vai diminuindo, ele vai aumentando o valor da passagem e, consequentemente, a arrecadação dele também vai aumentando. Isso é uma coisa bem interessante, né? Que é uma situação normal, de um exemplo comum, que pode ser aplicado numa empresa de ônibus, pode ser aplicado em venda de chocolate, venda de sonhos e etc. Vender sonhos é um negócio que é interessante, hein, Thales? Muito bacana. A propósito, né, aqueles Que tá hoje, hein, meu? Caramba. doces, doces. É bom, é sempre bom. Mas esse exemplo é clássico. Qual que é o detalhe, né, Thales? A gente sabe, obviamente, que vai ter um momento que essa lanchonete ela vai ter arrecadação máxima. E aí, claro que isso vai começar a decair, né? Não vai ser, sempre vai subir este valor? Não necessariamente, né? Ah, o pessoal tem que, inclusive, perceber que não tem como isso subir de maneira infinita. Assim, então quer dizer que quando mais eu baixar o preço, mais eu vou arrecadar? Então vende a zero, entendeu? Não é assim que funciona. A gente tem que perceber que em algum momento isso aí vai ter um crescimento negativo. Sim, sim, com certeza. Ou seja, um padrão aqui interessante é que se de repente ela reduziu X vezes R$ 1, né?
Porque aqui a gente fez uma redução, duas reduções. Então, Se ela reduziu... coloca nesse Oi? 8 aí, no parênteses, o que a gente fez. A gente acabou 10 menos fazendo 10, que é o valor original, menos 10. duas reduções de 1. Perfeito. E aqui a gente fez dois aumentos de 100, né? Então, é Isso. 200 mais 2 vezes 100. Posso escrever 2 vezes 100 aqui? Por favor, professor. Se couber, né? Ah, tudo bem consumir um pouco da outra coluna. Isso, perfeito. Tá bem organizado, assim. A gente já tinha dado spoiler mesmo, mas tudo bem. E aí, óbvio, se você fizer x reduções de R$ 1, significa dizer, então, que você vai ter 10 10 menos X reais. menos x reais vai ser o preço. E o combo vai ser de 200 mais Mais 100 por 100 redução, né? Então, 100 vezes X. vezes x. E aí, claro que a gente vai ter uma arrecadação que eu vou chamar de azão de x. Pode ser, Thales? Azão de x. Arrecadação de A, tá bom, tá bom. A arrecadação de A, acho que fica coerente, né? Fica coerente. Agora, o que acontece aqui, né? Essa arrecadação, ela vai ser dada pelo produto, né? 10 menos x vezes 200 mais 100x. E aí um detalhe, né, que é muito comum os alunos olharem para isso e já ter aquele ímpeto de começar fazendo o quê? Distribuindo, fazendo aquelas coisas todas. E calma, a pergunta, a gente tem que ler de novo a pergunta para ver sobre o que se trata e se é necessário de fato esse tipo de trabalho. A questão Bom, é, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Eu sim, quero saber a essa... arrecadação máxima, eu não quero saber como é que é essa expressão de um jeito ou de outro. Eu quero saber, no final das contas, ó, qual é o máximo que eu consigo obter, qual é o maior valor que esse A, que o Trindade denominou, pode atingir. Exato. Um detalhe bastante importante, né? Se você lembrar de arrecadação máxima ou de máximo de uma função e etc., você pode usar várias técnicas aqui para resolver esse problema. Mas um caminho interessante, de repente, né, é a gente tentar fazer uma interpretação gráfica dessa equação, né? Acho Eu que prefiro. Acho que seria, até na forma fatorada, inclusive, nossa. seria, seria algo bastante conveniente, né? E a interpretação gráfica aqui, na verdade, é a gente tentar achar as raízes, né? E, de repente, o vértice dessa função. O que você acha aí, Thales? Vamos achar as raízes primeiro? Acho que a gente tem que bater o olho nisso e perceber que se trata de uma função quadrática. Sim. Então, bom, é uma parábola, o gráfico disso. O que eu preciso para fazer um gráfico de uma parábola, um gráfico razoável? Bom, se eu conhecer as raízes, já é metade do caminho. Exato. Então, vamos começar por ela. Afinal de contas, já está na forma fatorada. Como é que eu faço para achar essas raízes? Bom, esse produto tem que ser igual a zero. Exato. A gente sabe, então, que essa arrecadação aqui vai ser zero, né? Perfeito. Ou seja, o 10 menos x vezes 200 mais 100x tem que ser zero. E aí é Essa conta sempre, dá para fazer de cabeça. lembrar aquela coisa linda, né? Que você tem um produto de duas coisas igual a zero, né? Então, uma delas vai ser zero, né, Thales? Aqui a gente sabe que o x vai ser igual a 10. Se 10 Ou menos x é zero, é porque x é 10. E se 200 mais 100x é zero, é porque o x vale menos 2. menos 2, perfeito. Bacana. Então a gente já sabe que x igual a 10, x igual a menos 2 são as raízes dessa função. Um detalhe importante, obviamente, né? Já expandindo um pouco o nosso raciocínio, é lembrar que o x é o número de reduções que você está fazendo de R$ 1, né? Consequentemente, não pode ser negativo esse valor, né? Se a gente fosse pensar no domínio dessa função, a gente estaria pensando em valores positivos. Mas, para a gente pensar no comportamento que essa função tem, é legal ter as raízes para a gente entender como que fica essa parábola e etc, né, Thales? O que seria esse x igual a menos 2? Seria, na verdade, que ela, ao invés de baixar o preço, ela aumentou o preço do combo. Então, assim, Sim, ao invés de eu baixar o preço, quer saber, eu aumentei o preço do combo. Ela vai custar R$ 12. Beleza, perfeito. seria uma opção, mas enfim. Maravilha. O que Qual o acontece? próximo passo?
Então, a gente sabe que é uma parábola, e toda parábola tem uma coisa importantíssima, chamada simetria. Simetria, perfeito. E o que eu sei sobre a simetria da parábola? Bom, existe um eixo que divide a parábola exatamente na metade. O que acontece para um lado, acontece também para o outro. Eu quero saber Certo. o quê? O ponto de máximo dessa parábola, eu quero saber o vértice. Se eu conheço Legal. as raízes, achar o vértice é uma tarefa simples, né? Maravilha. Vamos desenhar essa parábola aqui, então? Por Bonitinha? favor. Olha só, pessoal, a parábola vai aparecer aqui bonitinho para você, hein? Bom, então, pessoal, montando o gráfico Caramba, aqui, foi né? rápido esse, hein? Do nada surgiu a parábola. Esse gráfico aqui é sensacional. Lembrando que esse gráfico aqui, ele é o gráfico da arrecadação, né? Arrecadação em função da quantidade de combos vendida, né? Da número de, em função não da Das quantidade de combos, condições. mas em função do número de reduções, né? Isso. E aí, o que que acontece aqui? A gente tem alguns valores que nós já encontramos, né? O x igual a menos 2, x Que é igual a uma menos 2, raiz. que é uma raiz, esse pontinho aqui, e o x igual a 10, que é a outra raiz. Bom, e aí, como o nosso querido Thales estava dizendo, né? Toda parábola possui aí um eixo de simetria, né? Um eixo de simetria. Eu vou fazer esse eixo de simetria aqui no meinho, aqui, ó, Thales. Vê se fica legalzinho assim. O eixo de simetria daqui. Toda Tá parábola bom. possui um eixo de simetria. E a função do eixo de simetria é cortar essa parábola exatamente ao meio, né? O que é muito bacana, porque esses pontos aqui eles são equidistantes daquele centrinho aqui, né? Ó. E esse centrinho é um cara bastante importante na função quadrática, né? Por que que ele é um cara bastante importante? Porque ele é o famoso x do vértice, né, Thales? Famosíssimo, famosíssimo. E aí o pessoal fica assim, Famosíssimo. nossa, mas qual é a fórmula para achar o x do vértice? Eu tenho que fazer a distributiva disso tudo para lembrar do que o x do vértice é menos b sobre 2a? Não precisa, né? Porque se você já tem as raízes, né? Para você fazer o x do vértice, basta fazer a média aritmética entre as raízes, né? Muito, Exatamente. muito mais tranquilo, eu diria, fazer desse jeito. X1 mais x2 sobre 2. E aí, se você fizer o x1 mais x2 sobre 2, você vai chegar aí no valor do x do vértice. E aí, claro, mas é necessário fazer o x do vértice? Bom, teoricamente, talvez não. Mas se você usar o x do vértice aqui, acho que a conta fica muito mais tranquila, né, Thales? Acho que as Então, operações ficam muito mais suaves, né? você fala assim, eu preciso do x do vértice? Não, a pergunta é sobre a máxima arrecadação. Não é sobre o valor do x que leva à máxima arrecadação. Mas poderia dar um jeito de achar direto o valor do y do vértice? Poderia. Mas como é que a gente acharia o y do vértice? Vai ser o quê? Vai ser usando alguma formulinha do tipo menos delta sobre 4a? Para isso eu teria que Poderia. fazer distributiva para depois calcular o delta, dividir por 4a. Nossa, a vida é muito curta. É aquela coisa interessante, né? É sempre lembrar aí, né, das primeiras aulas de notação de função que você teve na sua vida, é lembrar que o x do vértice é o par ordenado do y do vértice, né? E se o x do vértice é o par ordenado do y do vértice, eles formam um parzinho aí bonitinho, o que significa dizer que eu posso escrever o y do vértice como, né, como a gente chamou a nossa função de a de x, o y do vértice é a mesma coisa que o a do x do vértice, né? Isso. É o valor do y, que quando eu substituo na função, o x por 4, nesse caso. Exato. Ou seja, a arrecadação máxima, que eu vou chamar de A max, aqui, né? Vai ser exatamente o momento em que eu substituo x por 4, como o Thales disse. Já posso fazer isso direto, né, Thales? Colocar aqui o A É, de 4. A de isso aí 4. Vai fica ficar 10 10 vezes 4, vezes 4 vezes 200 200. mais 100 vezes 4. Exato. E Bonito. vamos lá, que essa conta aí não dá nem para o aluno reclamar muito, né? Porque se É, você for por um caminho, talvez as contas possam não ficar tão amigáveis. Mas assim, vamos combinar. É multiplicar 6, que ficou no primeiro parênteses, por 600. 6 por 600. E isso Nossa, vai só dar quanto?
Essa Conta conta é só, alegria, hein? R$ 3.600 e corre pro abraço, né? Na boa. Alternativa C. A alternativa C do quê? De combo. A resposta estava no próprio problema. Nossa, sensacional, hein? Não, não A estava? FUVEST sempre pensa nessas coisas, né? Sempre. É, porque ou era C de combo ou era de arrecadação, entendeu? Não, não vai por aí não, mentira. Nunca. Não pense dessa forma em hipótese alguma. É, Aquele cuidado, né, sempre é tentar interpretar o problema sem ficar naquele raciocínio de, eu tenho que ficar decorando que o valor máximo da função é no y do vértice, ou para que valor de x eu vou ter o máximo da função e etc. Se você ficar se preocupando muito em ficar decorando essas propriedades, ou quando que usa o que, você vai acabar se confundindo e no final o que é mais importante do problema, que é a interpretação por si só dele, você acaba deixando de lado, né? Isso que é então, bacana. assim, qual foi a teoria que a gente usou aqui? A gente construiu o problema, tipo, construímos a função, mas você não tem uma fórmula para isso. A gente foi interpretando o problema, como você bem colocou, para construir essa forma. Achar as raízes, a gente deixou isso sem ficar se preocupando com Bhaskara, com nada disso. Já tem um produto igual a zero. Achar o x do vértice é brincar com simetria e saber o ponto médio, você faz sem forma nenhuma. E depois a gente substitui na função. Então, mas eu tenho que saber, quando cai uma questão de função quadrática, tem que saber Bhaskara, relação em produto, se está para cima, se está para baixo, como é que faz para o x do vértice, y do vértice. Não usamos nada disso aqui. Claro, né? Você ter a teoria na sua cabeça, eu acho que é bastante importante, obviamente, mas não se preocupar com uma fórmula para resolver problemas, né? Tipo, a ideia não é a fórmula, mas sim a interpretação, né? E aí, claro, né? Da mesma forma que você tem esse problema que ele está pedindo arrecadação máxima, ele podia ter pedido qual que é o preço para que eu tenha arrecadação máxima, né? Qual que é o valor do preço e não o número de redução. E aí só tomar um cuidado, né? Porque o preço Porque não é o X, né? é bem provável que se ele perguntasse qual é a redução, qual é o custo do combo para que a arrecadação seja máxima, as alternativas fossem 4, 5, 6, 7 e 8. E aí a pessoa vai direto no 4, porque viu que o X deu 4 e aí acaba perdendo a questão. Exato. Então, tomar cuidado com essa distinção aí. Sim, mas assim, é uma questão clássica que trabalha com função quadrática de um jeito bem interessante e assim, tem vários problemas desse tipo. Espero que vocês aproveitem aí, curtam bastante. Thales, se despeça, meu querido. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso bate-papo sobre essa questão da FUVEST de função quadrática, questãozinha rápida que exigiu simplesmente uma interpretação de texto, uma modelagem matemática do probleminha e algumas coisinhas de teoria da função quadrática aí, né? Uma questão muito bacana, não, Thales? Opa, show demais. Acho que essa questão é bem legal. É uma questão super recente. O pessoal fala assim, mas não vai cair isso na FUVEST. Caiu, e caiu agora. Não é nem que faz 2, 3, caiu agora. Não dá para assim, nunca mais vai cair isso. Quando tem isso, né? Na minha vez não cai essas coisas, só cai na vez dos outros. Então, calma aí que essas coisas aparecem na prova recentemente, tá bom? E tem grandes chances de cair esse ano novamente. Pode ser na FUVEST, na Unicamp, na Unesp, no Enem, qualquer uma dessas provas, eles sempre cobram isso. Sim, por ser uma questão clássica e uma questão que envolve uma aplicação muito interessante da função quadrática, até mesmo no seu cotidiano, né? Uma questão que pode aparecer em qualquer vestibular, né? Seja na Unesp, Unicamp, Enem, nessas universidades particulares, e enfim. Espero que acrescente bastante aí para vocês. Foi um prazer. Cuidem-se. Até mais. Valeu, Thales. Obrigado por sempre aí. Valeu, Trindade, é nóis. E na semana que vem tem vídeo novo. Mas não se esqueça de já dar seu like, dar aquela curtida, compartilhar com a galera. E se prepara que semana que vem tem novidade na área. Tem muita novidade a semana que vem, vai ser bem legal. E a propósito, o nosso 20º vídeo, né? Vai ser bem interessante, hein? Se prepare, querido, se prepare. Falou, Rapaziada, galera. Até mais. Tchau, tchau.